Bom dia a todas e a todos. Primeiro, é uma honra estar nesta mesa, poder coordená-la, na presença aqui do professor Paulo Sérgio Pinheiro, a quem acompanho há cerca de 17 anos, provavelmente, desde que compus a Comissão Teotônio Vilela como estagiária e depois como secretária executiva, e a quem tenho grande referência e admiração. Ao Marcelo Quintanilha, a quem também estabelecemos contatos e motivamos, né, junto com o Otávio, a realização desse evento para marcar a importância da premiação do acervo da CTV, que contempla aí uma memória importante da nossa história na luta de direitos humanos, né, e dos movimentos sociais aí de luta por esses direitos. E ao Fábio Silva, também como pesquisador e que fez um trabalho de excelência sobre a história da comissão e que também é um registro importante dessa trajetória, né? Um trabalho que inicia provavelmente tantos outros que virão agora com acesso desse arquivo para os demais pesquisadores, né? Então, eu vou coordenar a mesa, meu papel vai ser mais o de controlar um pouco o tempo e depois os debates, né? Receber as perguntas, a gente abrir aí para o diálogo com a plateia. Então, passo a palavra agora ao Paulo Sérgio Pinheiro. Quanto tempo para falar? 20? Não vou falar 40 minutos. Vai ter um período para perguntas? Então, companheiros de mesa, eu fico muito contente, amigas e amigos. Eu devia ter dito que também, além do Otávio, a Gorete também foi decisiva nessa conspiração para trazer o acervo da CTV. Eu acho que a Margarida e o Zé Gregório falaram muito do que eu podia falar. O que eu vou tentar compartilhar aqui talvez seja um pouco o background, ou enfim, o que eles não falaram e que talvez seja importante para contextualizar a Comissão Teotônio Vilela. Ainda que seja um pouco cabotino falar de si mesmo, mas é um pouco difícil eu não fazer isso, para explicar como é que eu fui cair nessa Comissão Teotônio Vilela. Porque, na verdade, quando eu terminei a minha tese de doutoramento sobre o final da Primeira República e depois uma outra tese que virou livro sobre a Revolução Mundial e o Brasil, 1919-35, eu nunca pensei que fosse trabalhar com violência. Mas eu passei um pouco do tema da repressão policial ao anarcossindicalismo e ao comunismo no Brasil para a repressão policial das classes populares, que é uma tradição, enfim, desde toda a República brasileira, mas, como eu disse, que somente chamam a atenção durante os períodos ditatoriais. Foi assim no Estado Novo, as prisões do Estado Novo, as visitas às prisões depois do Estado Novo, e foi depois da ditadura de 64. Eu, numa época, falava do regime de exceção paralelo ao qual estão submetidos todas as classes populares, os não brancos, os afrodescendentes, os pobres e os miseráveis, quer dizer, o racismo que continua imperando nesse país. E sobre as limitações do funcionamento do sistema legal, do funcionamento de justiça e dos aparelhos judiciais. Isso eu comecei a ver na primeira República. Quando eu voltei eu vou começar por uma piada, inexoravelmente. Eu aprendi isso com o Zé Gregório. É sempre simpático, alguma anedota. Quando eu vim para São Paulo, eu estou exilado em São Paulo desde 71, porque eu sou carioca, né? Como o Zé Gregório, não é isso, Zé? Foi
É carioca. Então, por isso que nós nos entendemos. Aí, eu vim para São Paulo e a ditadura, isso devia ser 71, 72. Aí o Eduardo Suplicy, quando o Eduardo Suplicy telefona, é pior do que eu. Você vai ter que ir a um distrito policial às 3 horas da manhã, coisa desse tipo. Aí o Eduardo Suplicy me chamou, dizendo que iam fazer uma visita ao delegado-geral da polícia, naquele lindo prédio que depois a Erundina transformou em sede do governo municipal. E aí eu fui, quem era essa armata Brancaleone? Era a Ruth Escobar, o Darcy Penteado, que era um pintor, o Fernando Moraes, que eu me relembrei disso numa fotografia, o Eduardo Mulaert, que foi meu companheiro em Paris, e depois no governo Montoro, e eu, seguidos por uma delegação de travestis. Isso nós andando até o delegado-geral. E fomos lá, minhas pernas tremiam, porque eu nunca tinha me encontrado com alguém da polícia na minha vida inteira. Mas isso por causa que tinha um delegado, Risselli, que tem um codinome que eu não vou dizer inteiramente, mas era chamado C. de Viludo. E ele adorava bater em travesti. Essa era. Tem até uma tese. Um jovem sociólogo fez uma tese exatamente sobre esse delegado Risselli. Muito bem. Riquetti, é a memória. Aí isso passou na televisão, Bandeirantes, e foi para o Rio. Aí de noite a minha avó, que era razoavelmente progressista, ela me apoiava tudo que eu fiz na vida, e era contra o racismo, era uma grande dama, mas não era reacionária. E ela me diz assim: Paulo, eu acabei de ver pela televisão você indo falar com um delegado de polícia com essa comitiva. Não foi para isso que você foi educado. Você não tem nada a ver com essa gente. Claro que ela era ótima, mas tinha limites. Eu tinha passado os limites. Então essa foi a minha primeira ação precursora, que podia ser chamada uma atividade de direitos humanos. E na verdade, nesse período, a resistência de Dom Paulo, o Zé Gregório e a Maria Helena Gregório, não esqueçamos, que foi também presidente da comissão Teotônio Vilela, aquela cena maravilhosa como era o nome do secretário? Eu bloqueio os horrores, os nomes horríveis. O secretário de Segurança, Erasmo Dias, investiu numa missa que o Zé e a Maria Helena inventaram fazer na Igreja da Penha, né? Era ato contra a ditadura, mas era uma missa. E aí esse senhor de extrema-direita investiu e prendeu a Maria Helena. Então tem fotos que estão lá na casa do Zé, uma foto maravilhosa. Ele oferece a Maria Helena de ir no automóvel dele. Aí a Maria Helena se recusa e vai no camburão. Então a cena é da Maria Helena, elegantíssima, como sempre, adentrando no camburão. Era isso que acontecia nesse período. O Severo, eu conhecia o Severo porque a Mariana Rodrigues Alves, a sobrinha dele, ficou muito minha amiga aqui em São Paulo. E também pelo Fernando Milan, que foi depois outro companheiro nosso da Comissão Teotônio Vilela. Eu fiquei amigo do Severo, que aí se transformou em ministro da Indústria e Comércio, do Geisel, já na sua fase bastante contestatária. Tanto que ele cai porque ele chamou alguns generais de fascistas, com muita propriedade, aliás, mas caiu do ministério. E o Severo financiou uma pesquisa na Unicamp chamada Origem da Industrialização em São Paulo. O Severo me disse que um dia o Geisel chamou e disse: mas Severo, o que você tem a ver com a industrialização, os operários em São Paulo? Aí o Severo disse: mas presidente, como podemos estudar a industrialização sem tratar dos operários? Aí foi o único convênio que nós tivemos lá na Unicamp, que eu criei com o Michael Hall, hoje que é o maior arquivo, ponto de contato aqui com o acervo, o arquivo de Edgar Lowenhoff, de História Social, na Universidade de Campinas, que foi comprado em plena ditadura pelo reitor Zeferino Vaz. Quer dizer,
Esses contrastes todos são formidáveis. Ele comprou o maior arquivo anarquista existente com dinheiro da FAPESP e colocou na Unicamp. E aí Severo financiou essa pesquisa, da qual saiu um lindo filme chamado Os Libertários, do Lauro Escorel. A primeira sessão foi passada na casa do Severo Gomes, ministro, em plena ditadura. Só agora, na nova digitalização, tem um agradecimento ao Severo. Na época não aparecia isso, nada, porque era muito esquisito a ditadura financiando um filme sobre os anarco-sindicalistas. Mas era o que acontecia. Aí, um dia, na verdade, o Fernando Gabeira me telefona, dizendo que tinha havido esse massacre de 8 presos no manicômio. O Zé Gregório já descreveu, não vou dar detalhes. E aí eu liguei, em primeiro lugar, liguei para o Severo, e depois para o Zé Gregório, como ele contou. O Severo não, claro, não era mais ministro, já estava no MDB, e era alguém totalmente da oposição, da mesma maneira que o Teotônio Vilela. E aí nós resolvemos fazer essa visita. Mas depois eu descobri, na minha memória, um acontecimento. Entre 1965 e 75, Michel Foucault deu aula na Cátedra da França, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. E em plena ditadura. E ele visitou alguns estados e foi à Unicamp. Então, uma noite eu me encontrei na cozinha da casa de 2 sociólogos que morreram ano passado, o Plínio Dentsen e a Marisa Correia. Então, fui encontrar, sei lá, o Foucault às 11 horas da noite numa cozinha da casa dos amigos. Depois eu falei com o Michel Foucault de novo no Rio. E eu estava curioso porque eu sabia que o Foucault tinha criado o Grupo de Informação sobre as Prisões, o GIP, Grupo de Informação sobre as Prisões, que funcionou muito menos tempo que a Comissão Teotônio Vilela. Funcionou de 1970 a 1972. Depois, em 2003, foi publicado um volume dos documentos, é um pouco o acervo que está aqui, seleção do arquivo, saiu num livro. E aí ficou na minha cabeça essa iniciativa do Michel Foucault, que foi muito na esteira de 1968. Aqui foi a ditadura. Lá foi algo mais positivo, que foi a chamada Revolução dos Estudantes, em 68, que agravou a questão da prisão, não das prisões comuns, mas eles também consideraram, mas os militantes de 68, a repressão foi muito grande, especialmente nos estudantes e operários que participaram dos acontecimentos de 68. Eu vou ler um trechinho um manifesto do Grupo de Informação sobre as Prisões, que corresponde muito ao que a Marinês e a Margarida e o Zé Gregório disseram aqui para o Brasil. Eu vou traduzir na hora, eu não traduzi isso antes, então vou gaguejar. Nenhum de nós pode escapar à prisão. Hoje, mais do que nunca. Sobre nossa vida de todos os dias, a perseguição policial se estreita. Na rua e nas estradas, em volta, em cima dos estrangeiros, dos jovens, o delito de opinião reapareceu, as medidas antidrogas multiplicam o arbitrário. Parece o Brasil, né? Hoje. A Goretti fez uma tese maravilhosa sobre as prisões, sobre o arremedo de julgamento sobre os que detêm quantidade de drogas, etc. Nos dizem que a justiça está entupida de processos. Nós entendemos bem, mas será que não será a polícia que está totalmente cheia de atividade? Nos dizem que as prisões estão superpovoadas, mas é a população que está, não é a população que está super emprisionada, como no caso do Brasil, que quem são os presos do Brasil? Os presos do Brasil são os descendentes dos escravos. É um apartheid que persiste
no sistema judicial brasileiro. Poucas informações se publicam sobre as prisões. É uma região escondida do nosso sistema social. Uma das caixas pretas da nossa existência. Nós temos o direito de saber. Nós queremos saber. É por isso que com os magistrados, advogados, os jornalistas, os médicos, os psicólogos, nós formamos um grupo de informação sobre prisões. Claro que isso eu só fui ler em 2003. Não digo que isso tenha sido a inspiração da Comissão Teotônio Vilela, mas no espírito era isso. Então, o que o Zé Gregori mencionou bem, a conjuntura era a conjuntura final da ditadura de 64. As pessoas se esquecem, eu falei isso quando eu disse antes, mas como outros chegaram, eu vou repetir. As pessoas se esquecem que o governo Montoro governou 2 anos, de 1983 até 5, sob a ditadura militar. E o comandante da Polícia Militar era o militar indicado pelo Exército. E era o segundo comandante. Eu não participei de nenhum almoço desse, mas uma vez por mês, geralmente, o comandante do segundo Exército ou ia almoçar ou tinha uma conversinha com o Montoro. Quer dizer, o Montoro tirava isso de letra, quer dizer, o comandante podia dizer o que quisesse, não necessariamente ele ia fazer. Então a conjuntura é essa. E de uma certa maneira, houve um momento que eu falava da minha esquizofrenia cívica, porque na verdade nós vamos com o governo Montoro, né? Eu virei assessor especial do Montoro porque o Severo me indicou, e eu dividi a mesma sala, o mesmo salão no Palácio dos Bandeirantes com o Eduardo Mulaert, meu amigo de Paris. A gente tinha um grande poder, que era barrar as pessoas entrarem no gabinete do governador, que era uma coisa excelente, né? Isso nos permitia fazer bastante negociações. Ou vocês fazem o que nós queremos, ou então você não entra para falar com o governador. Pode pedir à vontade, isso era maravilhoso. Outra piadinha. Tinha um embaixador Pimentel, que era o chefe cerimonial. Em toda hora tinha jantar para rei, imperador, presidente. E ele nos colocava, que não era totalmente desagradável, com os netos do Montoro na mesa. Então eu disse ao Pimentel, aí vinha o Mitterrand. Eu disse, eu não vou querer ficar com os netos adoráveis do governador Montoro. Eu quero ficar numa mesa, o Regis Debray, ou sei lá quem, ou o Lévi-Strauss, que veio na coisa. Eu disse assim, ô Pimentel, você diz que nós não temos precedência. Tudo bem, mas se você continuar nisso e não nos dar um upgrade de mesa, você não entra mais aqui nesse gabinete. Aí nós fomos para a mesa do Regis Debray. Coisas do Palácio. Enfim, essa situação dentro do governo realmente ajudou muito a comissão Teotônio Vilela, porque, de uma certa maneira, o governador optou por uma política que era humanista, da convicção pessoal do governador. Eu vou ler um trechinho que eu escrevi em algum lugar, que eu descobri ontem, da convicção pessoal do governador. Isso tem um paralelo com o governo Fernando Henrique, que o José Gregório vai me permitir citá-lo numa descrição. Tudo que foi avançado no governo Fernando Henrique foi por convicção pessoal do presidente Fernando Henrique, que não precisava ser convencido. E o José Gregório, que adora uma piada, ele dizia, você veja, quem defende direitos humanos nesse governo? É o presidente da República, é o Sérgio Amaral, sou eu e o Paulo, que nem faz parte do governo. É mais ou menos verdade isso. No governo Montoro, era uma decisão do governador Montoro. Eu vou ler esse trechinho, eu estou olhando o tempo. Malevolamente, eu estaria tentado a dizer que o único motor da crítica à violência ilegal da polícia era o governador Montoro. Exagero, certamente. No secretariado, ninguém ousava abertamente se sentir do governador. Mas os entusiasmados com a reforma eram pouquíssimos, como o Zé, né? Todos colaboravam quando chamados. Não havia sabotagem, perdoe-me a palavra, propriamente dita, apenas bloqueio. Mas sotto voce lamentava-se a insistência
de corredor solitário do governador Montoro. Se olhássemos a questão dos apoios do Legislativo, seria possível constatar que eram raríssimos os deputados que na Assembleia Legislativa assumiram militantemente as posições do governador sobre o controle da violência legal. Foi o primeiro governador da história de São Paulo que ousou fazer a crítica da violência legal, por exemplo, das polícias militares. O professor Manuel Pedro Pimentel foi a encarnação disso, depois seguido por um secretário de segurança, que eu prefiro não dizer o nome para não macular esse nosso grande momento aqui no arquivo. E o outro eu já falei, era o Zé Carlos Dias, que foi da maior coragem. Da maior coragem. Voltei a ser amicíssimo do Zé Carlos Dias na Comissão Nacional da Verdade. Porque o Zé Carlos Dias achava que a Comissão Teotônio Vilela queria sempre tirá-lo do governo. Não era verdade, mas nós éramos um pouco maximalistas em termos da reivindicação. Mas alguma coisa que só podia ter acontecido no governo Montoro. A Polícia Militar já matava, em números altos, menores do que hoje, mas já matava terrivelmente. E eu queria pesquisar aquilo. Aí o que o Eduardo faz? O governador manda um ofício para o secretário de Segurança dizendo que todo dia nós tínhamos que receber um telex com as mortes e os feridos. Então esse acervo que eu vou doar, eu disse ao Quintanilha que eu vou doar aqui, não há razão para eu ficar com isso em casa. Era telex, não havia internet, bababá, então todo dia recebíamos a morte. E aí pudemos fazer até um artigo sobre isso, que saiu, eu acho, na revista da USP. E, de uma certa maneira, o gabinete do Montoro era um pouco a base da Comissão Teotônio Vilela. Tinha xerox, tinha fax, tinha tudo, e nós usávamos. Tem numa página inteira da Folha, não sei exatamente que ano, tem um título, A Guerrilha da Comissão Teotônio Vilela. Lá estão Hélio Bicudo, Marilena Chauí, Severo, Eduardo, junto com o Montoro. E o Montoro estava a par de tudo isso. Um achado casual foi que esses envelopes vinham diretamente para o gabinete do governador, que nos passava, porque era o governador que pediu, não fomos nós. E aí um dia nós esquecemos de pegar alguns envelopes. Aí eu resolvi abrir. Eram uns envelopes diferentes, mas eu resolvi abrir. Sabe o que eram? Eram relatórios de observação sobre assembleias de operários. Era um outro informação que via, que ninguém abria no Palácio, porque o governador não estava minimamente interessado em saber o que o aparelho de inteligência P2, sei lá, da Polícia Militar ia falar sobre os operários. Isso para dar o tom, qual era o momento, para valorizar mais, não só nos valorizar, mas valorizar o Zé Carlos, o Zé e o próprio governador, que ousaram. Tancredo fez isso e Brizola também, para a honra seja feita. E eu vou contar uma outra historinha, que é também do Zé Gregório, mas que eu participei, porque nós também quisemos levar a candidatura do Tancredo um programa que era o Mutirão contra a Violência. E aí nós marcamos com a dona Antônia, que era secretária do Tancredo. Isso ele era candidato, não tinha, acho que não tinha sido eleito, não é isso? Nem era. Já tinha sido eleito? Não tinha. Aí chegamos e lá estavam na sala o doutor Ulisses Serra. Bom, a gente não vai entrar nunca aqui, mas foi rápido, eles saíram. Aí fomos, o Zé Gregório, o padre Agostinho, que Marinês se lembrou, que foi um pilar dessa comissão, o Fernando Gabeira, o Severo e o Fernando Milan. Aí o Tancredo nos recebeu e nós demos uma palavrinha e tal, não explicamos muito o que a gente fazia, e o Tancredo veio com um discurso duríssimo. É mesmo absurdo essa criminalidade totalmente em escalada, e é preciso ter uma mão firme em relação. Aí, segundo o Zé Gregório, o Tancredo, que nos observava todos, resolveu olhar para o Fernando Gabeira. Aí ele começou de baixo para cima, o Gabeira de sandálias,
roxas, e calças listradas. Naquela época se usava calças listradas branca e preta e uma camisa diáfana. Aí o Tancredo, que não era bobo, imediatamente mudou o discurso. Não, eu acho que é uma coisa inconstitucional pedir a carteira de identidade para perseguir as pessoas. Entrou num discurso libertário. Esse é o pessoal do outro lado, né? Agora, uma coisa curiosa, que esse programa, vocês sabem, quem fez o programa para o presidente Sarney, porque Tancredo morto, Sarney, Fernando Lira, maravilhoso Fernando Lira, ministro da Justiça. O Sarney convida o Fernando Gabeira para ele escrever que foi o primeiro plano de segurança pública do governo federal. Então, nesse período, a comissão operava no momento ascendente. Toda vez que eu encontro o presidente Sarney, eu digo para ele, sim, presidente, não me esqueço que o senhor assinou a Convenção contra a Tortura. O Brasil foi um dos primeiros, em 1985, a assinar a Convenção da Tortura da ONU. E aí ele me diz, não, professor, eu também assinei o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que foram algumas legislações que a ditadura não quis assinar, nem muito menos ratificar. Do governo Fernando Henrique, praticamente tudo que não tinha sido assinado pela ditadura foi ratificado. Ou então antes, por obra do Severo, do próprio Fernando Henrique, e do Eduardo Suplicy, que já estava no Senado a essa altura. Então, eu acho que essa capacidade de inserção da Comissão Teotônio Vilela foi muito favorecida pela conjuntura, pelo contexto político. Primeiro, ao nível estadual, mas também todos os presidentes, honra seja feita, agregaram algo à política de Estado de Direitos Humanos. O próprio Collor, que eu não gosto muito de citar, foi ele que fez o discurso na ONU dizendo que a soberania não pode ser o escudo para as violações de direitos humanos. É o discurso do embaixador Gelson Fonseca, mas foi maravilhoso. E ele mandou uma circular aos postos, redigida pelo embaixador José Augusto Lindgren Alves, dizendo que as missões diplomáticas brasileiras eram obrigadas a receber as queixas das organizações de direitos humanos internacionais e nacionais. Itamar fez o grande mesão sobre a violência, depois que voltou da Conferência de Viena, em 93, e depois o governo Fernando Henrique, o governo Lula e o governo Dilma, de uma certa forma, continuaram na mesma progressão. Uma vez que eu tive uma conversa com o secretário-geral Ban Ki-moon sobre o Brasil, eu dizia, o senhor tem que entender que no Brasil existe uma política de Estado de Direitos Humanos de 16 anos. Isso não acontece em todos os países. Então, foi uma abertura estadual, nível estadual, uma abertura ao nível federal, mas também uma abertura ao nível internacional. Acho que Marinês aqui se referiu. A Comissão Teotônio Vilela, depois da volta à democracia, foi a primeira entidade a propor uma queixa à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Não é isso, Oscar? Tanto no caso do Carandiru, que foi o primeiro, como nesse caso aí da asfixia dos presos. Não é? Distrito Policial, 42º. Isso também foi auxiliado pelo reconhecimento da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi uma decisão pessoal do presidente Fernando Henrique, porque tanto Itamaraty como as Forças Armadas não queriam. Se não houvesse havido esse reconhecimento, não haveria sentença sobre o Araguaia. E nem o caso do Carandiru poderia vir a ser considerado pela Corte. Então, essa vertente internacional também foi importante de
de conjuntura ascendente também dos direitos humanos na comunidade internacional depois de 93. E eu esqueci de dizer também, a Comissão Teotônio Vilela, junto com o Núcleo de Estudos da Violência, preparou vários relatórios para o Itamaraty, a legislação, as convenções internacionais. O embaixador ficou furioso com isso, foi o ministro Celso Amorim naquele período. O embaixador Paulo de Tarso Flecha de Lima escreveu na Folha, dizendo que era um absurdo, uma irresponsabilidade, pediram um centro de pesquisa para fazer relatórios para o governo brasileiro. Então, eu acho que a comissão continuou a existir, como acho que a Maria Inês e a Margarida disseram, e o Zé Gregório, também por ter sido acolhida pelo Núcleo de Estudos da Violência. O Núcleo de Estudos da Violência, diga-se de passagem, surgiu da cabeça do Severo Gomes. O Severo ficou muito impressionado com os relatórios da Human Rights Watch. Nós publicamos vários juntos, que é a maior organização internacional de direitos humanos, ao lado da Anistia Internacional. Nós publicamos o primeiro relatório durante a democracia, a nova fase democrática, sobre o police abuse em Brasil, o excesso policial, que era basicamente a questão das mortes pelas polícias militares no Rio, em São Paulo. Depois tivemos outros relatórios sobre trabalhadores rurais, crianças, e o Severo ficou muito impressionado. A gente precisa ter um centro de pesquisa para fundamentar o que a gente está fazendo. E aí eu fui propor ao Sérgio Adorno, que eu nem conhecia, mas eu tinha lido alguma coisa dele, e tivemos um outro apoio acadêmico do Peter Frey, que era meu colega na Unicamp, grande antropólogo, e que era representante da FOR. Então, eu acho que também ajudou a dar uma sobrevida à Comissão Teotônio Vilela esse fundamento acadêmico de pesquisa. O professor Zeferino Vaz, uma vez me disse, ele não me disse isso, não, o que ele me disse foi: Paulo, publicar em português é enterro de primeira categoria. Não foi ele que disse, mas um outro professor, eu não quero atribuir a ele, mas eu acho que foi ele. Ele falava: o departamento é o enterro da pesquisa. O departamento perde-se um tempo extraordinário. Quem frequentou algum departamento de alguma universidade ou da USP sabe que é uma perda de tempo total. E nós, Sérgio e eu, tivemos a ousadia de enfiar um centro de pesquisa sobre violência. Foi chamado de violência e não direitos humanos para não criar caso com a Faculdade de Direito. Direitos humanos era da Faculdade de Direito. E não era da Faculdade de Direito do Fábio Comparato, do Dalmo Dallária, de outros, Meia Égua. Como era o nome do Meia Égua? Era o Maneco. Esse que xingou a comissão Teotônio Vilela de autodesignados representantes. O cara não entendia nada da sociedade civil. E é preciso dizer também que na academia brasileira a prisão era um tema, e no debate público é um tema quase inexistente. Falar de Evaristo de Moraes, o grande advogado, foram raríssimos os que trataram disso, e mesmo mais tarde na democracia houve alguns precursores, como o Virgílio Doniti, a Julita Lengruber em São Paulo, o Fernando Sala aqui em São Paulo. Então, ao mesmo tempo que a Comissão Teotônio Vilela tentava impor a transparência, que isso era basicamente da mensagem do Foucault, a transparência, devassar as paredes dessas instituições totais. E tínhamos o apoio total da Folha de São Paulo, algo que seria impossível hoje. Ganhávamos páginas inteiras da Folha de São Paulo, escrevíamos, todos os nossos relatórios eram publicados pela Comissão Teotônio, eram publicados pela Folha de São Paulo. Coisa impensável hoje. Quer dizer, a Folha continua tendo abertura ao tema, não vou dar um tiro nos meus próprios pés, mas evidentemente que naquela conjuntura era e continua, e agora tem excelentes articulistas, como o Oscar, está ali, Vinhedo, egresso da Comissão Teotônio Vilela,
Então, essa presença continua. Mas ali, as televisões, a Globo nos dedicava um espaço enorme, e era um pouco a novidade. Agora, hoje tem mais gente metida nisso, tem um Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Como se chama o Instituto da América Latina que você coordenou um tempo, Oscar? O ILANUD, por exemplo. E vários egressos. Eu vou terminar, eu vou parar de falar, que eu já falei demais, talvez alguma pergunta. Eu acho que é importante dizer os nomes dos membros da Comissão Teutônio Vilela e também dos secretários executivos, porque tudo isso que foi falado, que nós fizemos, sem os secretários executivos da comissão, quase trabalhando pro bono, né, quase. Eu vou começar pelo secretário executivo. Se alguém que eu menciono, que foi secretário executivo, está aqui, levante a mão que eu menciono. Sem uma ordem precisa. Mas o Oscar, que eu já falei, a Senise Montevicente, a Sandra Carvalho, que hoje é secretária executiva da Justiça Global, o Fernando Sala, grande especialista sobre as prisões, meu queridíssimo amigo Guilherme de Almeida. O Guilherme está por aqui, é professor da Faculdade de Direito, eu ouvi dizer que ele vai falar. O Aristeu Bertelli, a própria Goretti, que eu já mencionei, a Denise Fon, a Maria Cristina Jaquemiak, a Denise Fon, já falei, a Irandi Pereira, a Beatriz Afonso, a Beca, que hoje é coordenadora do CEGIL, do Centro de Estudos sobre Justiça Internacional, Maristela Gregori, a mais implacável, era a que tinha mais rigor e mais sucesso em tudo que nós... Imagino se eu esqueço a Maristela Gregori. Obrigado, Oscar. Maristela foi uma grande secretária executiva, foi um momento da nossa cooperação com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. A Maristela disse tudo isso a ela, viu, Zé? Por favor. Que eu falei. Agora eu queria dizer os membros, eu vou parar, vou me calar, porque eu já estou no tempo. Primeiro, o Padre Agostinho Duarte de Oliveira. Eu vou dizer primeiro os que estavam na visita primeira a Franco da Rocha. O Padre Agostinho, que naquela época era vigário de uma paróquia chique ali na Alameda Casa Branca. Foi lá que eu fui visitá-lo. O Eduardo Suplicy, o Fernando Gabeira, o Hélio Bicudo, que era o nosso ícone na luta contra o arbítrio policial, meu depoimento sobre o Esquadrão da Morte, do qual Agostinho também foi testemunha, é uma peça clássica na resistência à ditadura. Eu jamais me esqueço do Hélio. João Batista Breda, nosso saudoso João Batista Breda, que era o único que tinha competência naquela visita, porque ele era psiquiatra. O próprio Zé Gregório, a Margarida Genevois e o Antônio Cândido, que fez parte das duas primeiras visitas, e o próprio Severo e o Fernando Milan. Agora, eu quero falar o nome de outros nomes que participaram da comissão: o Emir Sader, o Jocélio Drummond, a Maria Tereza Rocha de Assis Moura, ministra do STJ. Nós temos infiltração em todos os lugares. A Marilena Chauí, o Paulo Maldos, que esteve na Presidência da República, no governo Dilma, a adorável Radá Abramo, que também fez parte, o Alberto Dines, o Glauco Pinto de Moraes, grande pintor, companheiro do Severo nas visitas ao Yanomami, o Hélio Pellegrino. Uma coisa que eu esqueci, porque um outro filhote da Comissão Teutônio Vilela foi uma Ação pela Cidadania, que depois foi uma outra iniciativa do Betinho, mas a Ação Cidadania que esteve à frente à visita a seringueiros, Marinês ou a Margarida mencionaram, no norte, e também ao povo Yanomami. O Severo foi o criador, quem fez o projeto do Parque Yanomami, que foi
que foi transformado em lei, não é? Então, o que é isso que eu vou dizer, eu termino da mesma maneira. O que eu acho que é importante para esse arquivo ser visto e revisto é a referência necessária do momento presente, especialmente no legislativo brasileiro. Quando nós miramos, e não vou entrar em detalhe nisso, que eu não quero empanar aqui a nossa alegria dessa festa, eu acho que esses valores que uniram essas pessoas, especialmente os que eram políticos, né? Enfim, que eram atuantes políticos, servem como uma referência para a resistência ao estado de coisas atual. Por isso é que eu acho que nós não... É extraordinária a cooperação que o Arquivo de São Paulo está dando como contribuição para essa luta cívica. A última coisa foi o Zé, ou foi a Margarida, ou o Marinês, é a capacidade de convivência pacífica entre situações, às vezes, extremadas. Jamais para a extrema-direita nem para a direita, que não tinha ninguém de direita nem de extrema-direita. Mas, com a fundação do PT, tudo ficou diferente, o MDB, o PT. Mas sobrevivemos em velocidade de cruzeiro e todos os sobreviventes somos grandes amigos. E eu devia falar a referência na qual a casa da Marilene e do Zé Gregório foi um porto de referência permanente. É isso. Muito obrigado.